Não, porque você é mulher, você não pode, você não vai, você não tem condição, não tem capacidade. E pessoas como você mostram que isso é tipo, das piores mentiras mesmo, né? E não tem relação nenhuma com o sexo biológico, né? Então. Sempre fui daquela assim, me dá uma data para carpir, mas não me dá uma louça para lavar. Então, Bom. Né, eu me lembro da safra retrasada para essa última safra, o pessoal já ficou um pouco mais atento, tipo, vou deixar pelo menos uma aplicação ali garantida para mosca branca, porque tem chance de acontecer. Isso muda também, a gente vai aprendendo conforme as safras, né? Isso muda o planejamento, né? O bom é que o agro não para. E o ruim é que o agro não para. O negócio é se preparar para que, se realmente vier um negócio feio mesmo, a gente consiga lidar da melhor forma possível, né? Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Já está inscrito aqui no canal? Já compartilhou os episódios anteriores? Não viu os episódios anteriores ainda? Então vai lá dar uma olhadinha, a hora que acabar esse, lógico, né? E já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, seja aqui no YouTube, no Spotify. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, nós estamos por todos os lugares. E aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, que são a Agribela, empresa de tecnologias para agricultura, que já está aqui com a gente há um tempo, e a NF também, que é uma empresa que ajuda outras empresas e profissionais como um todo a se comunicarem muito melhor. Inclusive, já contei aqui para vocês no episódio passado, a gente está com um projeto super bacana. A NF, né, o Natan Ferreira, está fazendo um site. O meu site, olha como é que eu estou chique, né? Onde vocês vão poder acessar ali todas as minhas atividades, inclusive o podcast vai ter um link para você acessar diretamente de lá, entender quais são as palestras que eu dou, as interações que eu faço e poder, de alguma forma, né, ter tudo isso resumido ali e em um único lugar para facilitar o nosso acesso. E antes de começar o nosso episódio, mais um recado importante. Você já está sabendo que desde o mês passado, você pode ser um apoiador do podcast. Como é que funciona isso? Existe um valor, né? E você pode entrar aqui na descrição do episódio e entender qual o melhor programa para você. E com esse valor você faz parte de um clube bastante seleto que fica muito próximo a mim. A gente tem um grupo específico, eu compartilho informações que a gente trata no episódio, né, do podcast, nos episódios. E o mais legal é que você fica sabendo antes quem vai ser o convidado e pode fazer perguntas específicas para esse convidado. Imagina, então as oportunidades são ótimas. Fica o convite para vocês acessarem também e se inscreverem para apoiar o podcast e nos ajudar a chegar ainda mais longe. Bom, vamos lá agora conversar aqui com a nossa convidada de hoje, que eu conheço também. Esses últimos convidados que têm vindo aqui, eu conheço faz muito tempo, né? Bom, a gente nem ficar falando muito sobre isso, mas essa convidada, ela é contadora pela Universidade Estadual de Londrina, agrônoma também pela Unifil, ela vive o agro desde o berço e hoje concilia a rotina de mãe e dona de casa com a gestão da propriedade e atividades operacionais lá no norte do Paraná. Eu já cansei só de ler isso, né? A rotina de mãe, de dona de casa e produtora e agricultora de mão cheia. Ela atua diretamente no manejo da lavoura e na manutenção de máquinas agrícolas. Eu estou falando com a Carla Marim. Carla, muito obrigada por ter aceitado fazer esse bate-papo aqui com a gente e pelo seu tempo, né? Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, imagina, eu que agradeço. Acho que é um prazer, né, a gente poder falar um pouco da nossa vida num podcast tão legal que é o seu, né? E falar obrigada. Com você também, né, que você já sabe que eu admiro muito o seu trabalho, né? Obrigada, obrigada mesmo. Olha só, tá vendo, gente? É muito bom, obrigada. É sempre importante ter esse retorno, né? Isso estimula a gente a seguir em frente com todos os desafios que aparecem no dia a dia. Então, fico muito feliz e agradecida pela admiração. Carla, vamos lá. Uma grande mulher do agro.
Ai, obrigada. Somos, né? Somos. E eu quero já que você comece, então, a falar sobre isso, porque, como eu fiz aqui na sua apresentação, né? A gente sabe, e eu falo sempre assim, eu tenho trazido algumas mulheres, mês passado, a Isabela Menezio esteve aqui num episódio do podcast, né? Ela que fez uma transição de carreira, saindo da educação física, vindo para o agro, assumiu, né, a propriedade da família, e são muitos desafios. Então, eu tenho trazido exemplos de mulheres mesmo, não com o objetivo de alguma forma parecer que somos vitimistas, né, que tem todo aquele negócio de feminismo, não é isso. Mas para mostrar inspirações, e você é uma dessas inspirações, e você, quem te acompanha, até nas redes sociais, você compartilha bastante das suas atividades. Então, fala um pouquinho para o nosso ouvinte de quem é a Carla, como a Carla chegou até aqui, onde é que a Carla tá, enfim. Bom, eu sou filha de produtor, né? Eu só não sou. Atualmente eu moro em Cambé, né? Mas eu não era daqui. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada IEP. Bem Você pequena. é de EP, verdade, eu me lembro. IEP. E hoje tá, assim, bem voltado para cana-de-açúcar, né? Uhum. Mas na época que eu morei lá, assim, ainda tinha bastante grãos, né? Hoje mais para cana-de-açúcar. Mas eu cresci no sítio com os meus pais e meu pai sempre tinha uma propriedade pequena, na verdade, de 30 hectares. Uhum. Estudei lá, fiz todo o meu ensino médio lá. E quando eu terminei o ensino médio, que chegou a época de vestibular, essas coisas, por ser uma cidade pequena e sem muitos recursos, né? Sim. A gente acabava optando por Londrina, né? Que era a cidade mais próxima, assim, uma cidade universitária, no caso, né? Uhum. Mas na época, meu pai não tinha condições, assim, de bancar a faculdade de agronomia, né? Por ser uma faculdade integral, teria toda a despesa de moradia, Então, antes, enfim. você já queria fazer agronomia, mas foi por condições financeiras, enfim, que você teve que escolher outro curso. Sim, foi por condições financeiras. Sempre fui da roça mesmo, assim, desde criancinha em cima de máquina. Sempre fui daquela assim, me dá uma data para carpir, mas não me dá uma louça para lavar. Então, Boa, boa. então, diferente da minha irmã, eu tinha uma irmã mais velha que nunca gostou disso, mas eu sempre tive na roça. Antes de aprender a dirigir, na verdade, até aprendi a dirigir trator, foi a primeira coisa que eu dirigi. Olha só. Eu tinha 7 anos e aí meu pai me ensinou a dirigir para poder ajudar, na verdade. Uhum. Então, sempre tive em cima de máquina, dormia. Eu lembro que meu pai colhendo, eu dormia em cima da máquina. E é muito do que acontece hoje, porque você. Quantos anos tem seu filho? 6 ou 7? Não sei. 7. E ele tá ali na lida junto com vocês, né? Desse jeito. Tá se repetindo a cena. E que bom que é uma repetição boa, né? Sim, boa. Ele tá no conforto, né, no caso, né? Porque na época a gente não tinha cabine, era no pó. Bem diferente, mas tá se repetindo. E aí eu vim para Londrina, só que assim, na época eu não podia fazer um curso integral e eu precisava escolher um curso que tivesse uma certa facilidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Uhum. E ainda me lembro que na época era manual que tinha o UEL, assim, que você escolhia o curso e fazia ficha de inscrição pelo manual ainda, impresso. Olha e aí só. eu escolhi ciências contábeis, né? Porque tinha bastante mercado e eu poderia estudar à noite e trabalhar durante o dia. E aí foi o que eu fiz. E aí, trabalhar durante o dia, você trabalhava na área de contabilidade ou continuou na roça? Não, daí eu me mudei para Londrina, né? E morei em República na época, toda aquela história. Mas eu tive sorte, na verdade, de
não trabalhar na contabilidade propriamente dita, em escritório de contabilidade, mas trabalhava Uhum. em áreas afins, né? E eu entrei no financeiro de uma empresa do agro. Ah, que legal. E então já deu para continuar com essa proximidade, né? Antes de ir Sim, propriamente dito para agronomia. sim. Fiquei próximo ali, sempre querendo o campo, mas assim, Sim. E quando é estava que ali. foi que você fez essa migração para o campo, de fato? Nossa, essa migração foi por causa de uma amiga. Na época eu trabalhava em Rolândia Uhum. e tinha uma amiga que fazia arquitetura na Unifil. E ela, sozinha na faculdade, ela falava assim para mim: Carla, faz arquitetura comigo? Daí eu, imagina, isso aí é curso de patricinha, eu não vou fazer isso aí. Por favor, eu não, isso aí não, Sem fora de chance. cogitação. Já tinha terminado a contabilidade, inclusive, Uhum. e aí ela falou assim: então vamos comigo lá, que eu vou trancar a minha faculdade. Aí eu falei assim: tá bom. E ela passou na empresa no final da tarde e a gente foi junto para trancar a faculdade dela. A gente foi Uhum. lá na secretaria da Unifil. Uhum. E aí eu me lembro que a gente chegou na janelinha assim da secretaria e tinha um cartazinho: matrículas, agronomia noturno. Aí você falou, é a Aí minha chance. eu falei assim, Priscila, essa faculdade aqui você pode me chamar para fazer com você que eu faço. Porque assim, na época, eu já tinha ingressado no mercado de trabalho, você tem uma certa estabilidade, você tem seu Sim. salário, as suas despesas. Então, assim, eu não poderia, mesmo sendo meu sonho, eu não poderia retornar para uma faculdade integral, Uhum. né? Sim. E com essa possibilidade da faculdade noturna, falei Bom, assim, é minha pronto. chance. Uhum. Mas assim, só falei. E ela falou assim, tá bom, ok. E a gente estava no meio do ano, Uhum. porque assim, também eu pagava minha casa. Eu falei assim, eu Tinha não. muitos compromissos assumidos já para Muitos simplesmente falar, vou compromissos. mudar. Ou então assim, também posso pagar uma faculdade particular? Não sei. Não teria Aham. que avaliar todas essas possibilidades Essas aí. possibilidades. E aí deu E certo aí, então e você entrou. entrei. Depois, no ano seguinte, eu entrei com a Priscila, inclusive. Olha só, eu não me E lembro, ela foi, ela tava na sua turma? não, ela trancou. Depois Ah, eu tá. acho que a Priscila foi assim só para me levar. Entendi. Eu perguntei, Ela pessoal, se ela tava se elas estavam na mesma turma, porque eu fui professora da Carla, né? Quando eu tava lecionando na Unifil, foi na disciplina de entomologia mesmo. Não sei se estágio entomologia. foi na época também, estágio, a orientação de estágio, mas nós nos conhecemos lá, né? Então já tem um tempinho. Sim. E aí eu continuei a faculdade e ela acabou trancando. Entendi. Mas foi ela que me trouxe. Inclusive, assim, eu lembro que era a aula do professor Igo, e ela era toda da cidade, assim, sabe? Sem ligação nenhuma com o agro. Uhum. E ela, na primeira aula, assim, do professor Igo, ele dando certas explicações lá, plantio direto. Aí a Priscila sentava na minha frente, ela olhou para trás e falou assim: Carla, o que é plantio direto? Morando em Rolândia, né? Daí eu falei O assim: berço do berço do plantio plantio direto. direto. Meu Aí eu Deus do falei céu. assim: pois é. Daí eu falei assim: como que eu explico agora para a Priscila o que é o plantio direto, né? Eu falei assim: olha, vou fazer o melhor. Eu vou, ao invés de te explicar, eu vou te levar para você Ó, ver um dos pilares aí do plantio direto, né? perfeito. E aí eu me lembro que isso foi numa sexta, daí no sábado eu fui trabalhar, aí eu falei para o vendedor da empresa, né? Eu falei assim, tem algum cliente seu que a gente que esteja colhendo e já plantando? Eu me lembro que estava em colheita de soja, né? E já Uhum. estava vindo com o Comecinho do milho, ano. é.
E aí ele falou assim, tenho sim. E me indicou um cliente dele, peguei o telefone e a gente combinou de no domingo eu levar a Priscila para ver o que O seria plantio um direto. plantio direto. E aí, no domingo, a Priscila deu um perdido em mim. E eu falei assim, poxa, agora ficou combinado com o produtor que a gente ia lá para olhar, né? Uhum. E eu falei assim, vou cumprir com o quadro aí, vou lá, o pessoal tá esperando, né, para receber a gente, né? Sim. E fui. E fui. E hoje esse produtor é meu marido. Mentira, eu não sabia que era assim que vocês tinham se conhecido. Gente, não acredito. Olha só, que A legal. Priscila, A a Priscila, ela foi Priscila, responsável por muitas coisas na sua vida. muitas coisas. Que O legal. agro em si e meu marido. E seu Que marido, no muito fim bem. acabei nem voltando para minha cidade, nem seguindo assim, nem sendo uma sucessão lá do meu pai. Aham. Acabei ficando por aqui mesmo. Que legal. Tudo graças a Priscila. Muito bom. Então, Priscila, eu não sei se você vai ouvir este episódio, mas olha, um agradecimento aí em nome da Carla por tudo que você fez por ela ao longo dessa vida, né? Muito bem. E aí eu vou puxar um gancho já então. Né, vocês se conheceram nessa situação que você acabou de contar pra gente. E a partir disso, bom, vamos fazer um corte, né? Se conheceram, Sim. casaram e aí vocês hoje tocam a propriedade juntos, né? Sim. Como Sim. é que Hoje é já- essa lida, essa rotina, né? E como é que você se divide em tudo isso, como foi falado na abertura aqui? É bem difícil conciliar a parte da maternidade, né? As outras questões é um dia a dia do agro, como qualquer outro, né? Mas a questão da maternidade é que pesa um pouco. Sim, Agora eu que ele está imagino. em idade escolar, é um pouco pior, né? E a gente, assim, nós temos áreas só próximas à nossa casa, né? A gente tem áreas em outros municípios. E aí tem essa questão de levar e buscar da escola. Isso aí fica um pouco difícil. Sim, Aí eu a gente tenta imagino. conciliar da melhor forma possível. Sim. E você Mas ainda colocaria, tem um certo sofrimento. sim, você colocaria essa questão da maternidade como um dos maiores desafios que você já passou ao longo da sua trajetória? É o maior desafio. É, Porque quando é pra gente, né, a gente resolve, dá um jeito, posterga, não sei. Você se vira. Agora, com sim. a criança, não. A gente já teve, assim, colheita, por exemplo, que ele pegou uma virose e eu não tinha como ir. Porque eu tinha que ficar com ele em casa, ele ficou Sim. bem mal, bem debilitado, né? Uhum. E eu tive que abandonar a colheita. E aí, até deixa eu puxar esse gancho, porque a gente falou que você tá na rotina da propriedade. Você teve que não conseguiu ir para a colheita. É você que coordena essas atividades, né? Então, assim, nesse caso, a colheita realmente ficou prejudicada porque você não conseguiu ir. Na verdade, assim, eu participo, né, do operacional também. Eu Uhum. tenho a minha máquina, né? E Olha que legal. aí a gente teve que remanejar. Na época Uhum. ainda foi possível a gente remanejar um funcionário e algumas outras funções ficaram descobertas, mas a gente fez esse remanejamento, porque não Sim. tinha como, né? A colheita não tem como parar, né? E são Tanto é duas que, por coisas exemplo, que. Ah, pode falar, desculpa. quando a gente está colhendo numa área que a gente tem em Londrina, né? Que a gente está em Cambé, a gente tem uma área em Londrina. Ele sai da escola às 4 horas, eu não posso parar a máquina para vir buscar ele, sabe? Uhum. Então a gente teve que encontrar uma pessoa, por exemplo, que pegue ele na escola e leve ele. Por isso até que você vê aquelas imagens dele na máquina comigo, porque são esses horários, sabe? Ele sai da escola e ele vai direto para a roça. Já tá crescendo com o gostinho de quero mais e de ficar ali na lida mesmo, né? Porque eu vejo que Já, vocês
Tem uma rotina. Ele gosta, né? Sim, ele já tem a função dele pré-definida. Ele quer ser Ah, bazuqueiro. ele quer ser bazuqueiro. É uma boa função, vai aprender muita coisa ali, vai passar O que para bastante mim, perrengue. o que para mim é ótimo, né? Ele não vai concorrer comigo, né? Você não vai ser demitida por conta de concorrência com seu filho. Ai, muito bom. Sim. E como é que é a sua rotina hoje, Carla? Vamos pegar. Vocês plantam agora, meio do ano, né? Estamos aí em julho. Finalizaram o plantio do trigo, imagino, né? Vocês plantam trigo aí Sim, também. Passaram uns sim, perrengues porque teve um período chuvoso ali em junho, né? teve. Na verdade, assim, a gente já está no segundo período chuvoso, né? Que deu uma boa atrapalhada, assim, nas operações. Uhum. Porque a safra passada, a soja, nos meados de outubro ali, a gente chegou a ficar 9 dias consecutivos, assim, parados. Nossa, isso Que atrasa tudo, isso, né? isso teve um impacto agora no milho. A gente tinha o propósito de aumentar a nossa área de milho, diminuir trigo, Uhum. por questão comercial, Uhum. e a gente não conseguiu. Nós plantamos assim até o último dia do zoneamento de milho, mas não plantamos toda a área que a gente tinha planejado. Por Entendi. causa desses, não só esses 9 dias, porque assim foram 9 dias consecutivos, mas depois ficou aquela chuva assim, intermitente, sabe? Uhum. E Então a na gente colheita atrasou. da soja também choveu um pouco, né? Acabou atrapalhando um pouco. Eu não sei se aí na região choveu, mas algumas regiões do Paraná eu me lembro que ficaram bem prejudicadas na época da colheita também, não só lá no plantio. Não, até assim, pra gente não, até que foi assim, tiveram chuvas assim, mas nada que atrapalhou assim, como no plantio, né, da soja. Uhum. Entendi. Então E aí agora vocês. no trigo, e agora no trigo também, né? Tiveram, né, 2 finais de semana assim, também é, volume de chuva e sexta, sábado, domingo, 2 finais de Sim. semana seguidos. Isso também, às vezes, para quem a gente fala, né? Ah, são 6 dias, Parece que não mas é isso nada, dá né? uma Mas, diferença. Não. nossa, uma diferença gigantesca. Inclusive, né, mais uma vez puxando a sardinha para minha brasa, quando a gente pensa, por exemplo, você teve um atraso ali na semeadura da soja, você coloca para frente esse plantio. A chance de você estar mais exposto à ocorrência de pragas é maior, né? Então, e doença também, no Paraná, ferrugem, você vai colocando para frente, você vai ficando mais exposto. Então, o quanto isso impacta, né? Muita coisa. Sim, essas sojas que a gente, de fechamento, no caso, a gente teve incidência de mosca branca, Mosca branca, bem meu Deus, então. Bem mosca severa. branca. Áreas de baixada, assim, e é uma coisa assim que não está planejado. Uhum. Os produtos não são fáceis de encontrar, não são baratos, Sim. O que, e, que vocês têm e é uma usado aí para coisa. mosca branca, Carla? Se você puder compartilhar, né, tipo, ativo ou produto, a gente tem aqui liberdade para falar nome de empresa, de produto que você quiser. Como é que vocês têm, como foi a lida com a mosca branca nesse caso de alta pressão aí na última safra? A gente, acho que o nome comercial é Privilege. Aham, é Privilege. o piriproxifene, né? Isso. E Uhum. também usamos o genérico dele. Uhum. Sim. Mas É é esse. o piriproxifene é um dos ativos, talvez o que, talvez não, é o mais utilizado, pelo menos foi nas últimas, antes da safra passada, na penúltima safra, foi o ativo mais utilizado para manejo de mosca Uhum. branca, né? Então, E mas muita como gente tem assim? dificuldade mesmo de encontrar. Porque assim, foge um pouco, né? Não é todo mundo que está assim com uma soja, um plantio de fechamento mais tardio, né? Uhum. Então, as empresas não costumam manter estoques disso aí. Sim. Então, aqui na região, né? Então, Uhum. aí não é aquele negócio que fala assim, ah, amanhã eu preciso aplicar e amanhã eu vou ter o produto. Não é assim. É. Não, não consegue.
E aí acaba pegando, né? Me lembro da safra retrasada para essa última safra. O pessoal já ficou um pouco mais atento, tipo, vou deixar pelo menos uma aplicação ali garantida para mosca branca, porque tem chance de acontecer. Isso muda também, a gente vai aprendendo conforme as safras, né? Isso muda o Sim, planejamento, né? sim, sim. Mas é fato que eu falei assim, não, para a próxima lista a gente já tem que deixar ali uma quantidadezinha Sim, engajada já. com certeza. E aí, o que eu comecei a perguntar antes e a gente mudou de assunto, mas eu queria entender como é que é a rotina da Carla hoje. Numa época de plantio, vamos pegar o último plantio de trigo aqui. A Carla acorda, vai pra roça e planta, fica plantando o tempo todo. A Carla é engraçada, a Carla acorda. O trigo, não tanto. O Aham. trigo, eu acordo, vou para a roça, mas eu não estava no plantio. Eu, assim, Hum. teve alguns dias ali que eu estava auxiliando só, o Uhum. famoso badeco, né? Aham. Mas a minha principal função agora, né, nessa semeadura de trigo, foi assim, que já devido a essas trombas d'água aí que a gente teve, solo descoberto, teve alguns escorrimentos. Então, a Uhum. minha função, na verdade, era fazer a manutenção desses escorrimentos, Entendi. para não. Já pensando num futuro também, né, nas próximas safras, para evitar essas perdas, né? E aí no Paraná, relevo, tudo isso impacta muito na questão de escorrimento de água. Sim, e a gente tem áreas com bastante declive, sabe? Uhum, Então é difícil, assim, ainda mais que o solo estava descoberto, né? Que estava com a palhada de soja, né? Esperando a semeadura do trigo. uhum. Então, difícil, assim, não ter um escorrimento, né? Sim, com E certeza. aí eu vinha com a grade do caso tampando essas erosões, esses Uhum, escorrimentos. sim. Às vezes a gente precisa investir em algumas práticas que não estão previstas, que não são as ideais, né? Como a gente conversou outro dia, mas que precisam ser Sim, feitas para evitar prejuízos maiores no futuro, né? sim. Não são as ideais. Mas assim, isso em se falando do trigo, né? Agora na soja, sim. Eu acordo de manhã e vou para a roça e vou para plantar. Aí eu tenho o Entendi. meu trator, a minha plantadeira, Olha só. aí é de ponta a ponta. Muito bem, e eu adoro te acompanhar, nossa, é muito legal. Eu sou assim, meu negócio é inseto, né? Não sei dirigir trator, passaria vergonha num plantio, numa colheita. Então, admiro muito quem se engaja, né? E cada um na sua área mesmo. É muito legal. E ainda falando dessa rotina e de tudo que acontece, quando você olha para trás, você nessa, vamos colocar assim, nessa carreira já de produtora, enfim, agronômica, né? Você olha para trás, você faria alguma coisa diferente do que você fez até hoje? Não, profissionalmente não. Talvez pessoalmente uma coisa ou outra a gente faria diferente, mas acho que na carreira, assim, não. Eu A faria única tudo coisa que igual. você não poderia deixar de fazer, não poderia, deixar de fazer, é ser amiga da Priscila, né? Ah, sim, essa não. Essa eu não posso. É que assim, né, como eu estou na operação, propriamente dita, eu ouço bastante as pessoas, bastante questionamento, né? Ah, mas você poderia estar no administrativo e você está perdendo tempo operacional. Então eu tenho bastante julgamento relacionado a essa Imagino. questão. Mas eu não consigo ver como um ponto prejudicial, porque a operação ela dá muito poder de decisão para você. Você acompanhar, claro, eu não acompanho assim de ponta a ponta, por exemplo, pulverização, eu não participo assim de decisão, de acompanhar, de avaliar, mas não Uhum. assim a operação em si, né? Uhum. Mas as outras coisas que eu participo me dão um poder de decisão, poder de Sem dúvidas. avaliação das coisas.
Por exemplo, no plantio, então, eu chegava para colher e não estava plantado em nível, estava plantado em desnível. E isso favorece um monte o escorrimento, sabe? Sim, E são aí detalhes que às vezes, para quem é tal do olho do dono, né? Muitas vezes a gente sabe, tem ótimos profissionais, ótimos funcionários que se dedicam e tudo mais, sim, mas é diferente aquele cuidado. Então você fazer, e nada melhor do que fazer o que se gosta, né? sim. E aí chegar e falar assim, não, agora sou eu que estou plantando, assim, lógico, não de uma forma majoritária, assim, mas Uhum, olha, a gente pode mudar isso aqui vai evitar escorrimento, sim. não vamos plantar em linha reta, vamos fazer arco, enfim. Então tem bastante Decisões coisa que assim. mudam, né? Que a operação te dá de fato esse poder de decisão. E aí, dentro desse poder de decisão, dessa rotina operacional, o seu marido também atua, né? Vocês atuam lado a lado, vamos dizer assim. Lado a lado. É E a como melhor é que é isso? parte. Ah, é? Conte-nos mais sobre isso. Eu amo. Os dois, as duas situações. Estar ao lado do marido e o operacional. Sim. Porque, na verdade, você avaliando, assim, os funcionários, no caso, né? Eles Uhum. estão ali vivendo o nosso dia a dia, tal. Eu sempre falo que o bom é que o agro não para. E o ruim é que o agro É que não o agro para. não para. Então, assim, me comparando com eles, eu tô com a minha família, né? Tô com meu Sim, marido, eu tô com meu filho, a gente tá ali vivendo a mesma causa, sabe? E todo dia junto. É sim. diferente, sabe? É muito gostoso. Você fazer o que você gosta e com quem você gosta. Perfeito. Nossa, isso E, faz toda a diferença, né? sim, e tem a questão humorística, assim, que a gente ri bastante. Tem dia que tem briga, que a gente tá brigando nos rádios, assim, que os funcionários se matam de rir, sabe? Muito bom. É uma É bem rotina boa, divertido. então. É uma rotina É uma leve, eu rotina imagino. boa. É muito gostoso. Ah, tem a parte do sofrimento. Sim. Um dia que, por exemplo, que a gente vai transportar a máquina, a gente sai 2, 3 da manhã. Aí a gente vai para a roça, trabalha o dia inteiro, volta 10, 11 para casa. É cansativo demais, né? É muito cansativo. Tem o dia que quebra, que você não consegue resolver. É. Tem. Faz parte. Nem tudo são flores. Nem Nem tudo tudo são são flores, flores. mas assim, as partes boas, assim, acaba fazendo com que você esqueça isso aí. Que bom, que legal. E aí, nesse contexto todo, quais são as expectativas para a próxima safra? Pensando que já tá aí praticamente, né? Daqui a pouco, setembro, já é dada a largada em alguns lugares. Sim, já tá aí. Olha, o medo agora é o tão falado Super El Ninho, né? Esse Uhum, aí tem assustado bastante, né? sim. E assim, de expectativa que a gente tem, planejamento é talvez forçar um pouquinho ali data de plantio nos últimos dias ali de setembro. Uhum, Também dar uma forçadinha no ciclo dos materiais, né? Talvez trabalhar ali um 6,3, 6,4 para a gente uhum. tentar dar uma fugida lá desse Da, janeiro. da situação mais crítica, num momento também crítico da cultura, enchimento e tudo mais. Sim, dessas ondas de calor que estão previstas, né? Perfeito. Mas é difícil, né? O É. clima A é gente não complicado. controla, né? Então a gente, Sim, esses dias pra trás até me perguntaram, eu sempre abro caixinha no Instagram de terça-feira, né? E aí me perguntaram, e aí o El Ninho? Eu falei assim, olha, eu não sou especialista nisso, mas os especialistas estão dizendo que a gente tem grandes possibilidades de ter realmente um El Ninho bem agressivo. E o que nos cabe é, sim, fazer um planejamento adequado, porque muitas sim, coisas mudam, igual você deu o exemplo da janela de semeadura, do ciclo do material. Quando a gente pensa em pragas, tem que ter em mente que
temperaturas mais altas, pode acelerar o ciclo, ter mais gerações, então tudo é impactado. O negócio é se preparar para que, se realmente vier um negócio feio mesmo, a gente consiga lidar da melhor forma possível, né? Sim, fazer o melhor aquilo que você tem, né? Isso, exatamente. Muito bom. Olha, já passou um tempão aqui que a gente está conversando. Muitas, eu internamente, assim, bastante risada, não risada no sentido, tipo, achando, tirando sarro, né? Mas porque quando você fala, traz todo, e eu te conhecendo por detrás das câmeras, vamos assim se dizer, traz todo esse sentimento bom, essa verdade que você leva na sua rotina, no dia a dia, né? De uma forma muito leve, de uma forma verdadeira. E o que eu mais, eu já falei isso pra você, o que eu mais admiro é a sua força mesmo de tocar o negócio, levar em frente e passar por cima dos desafios. E vamos dizer assim, nada te derruba, né? Então, eu te admiro muito, viu, Carla? Muito mesmo. Obrigada. Bom, eu sempre digo que não só a minha força, né? Meu Uhum. marido sempre diz que se eu tenho vontade, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, mas ele é o meu principal apoiador, né? Assim, Ah, se que não legal. fosse ele abrir as portas para mim e falar vai, eu acho que eu acredito que seja o que aconteça com muitas mulheres, né? Sim. Pais, maridos, avós, enfim, que não tem essa cabeça aberta assim como ele tem, sabe? E acaba Ainda existem. restringindo a atuação, né? A gente vê muitos casos de, não, porque você é mulher, você não pode, você não vai, você não tem condição, não tem capacidade. E pessoas como você mostram que isso é um, tipo, das piores mentiras mesmo, né? Que não tem relação nenhuma com o sexo biológico, né? Então, isso é... Por isso que eu falei no início do podcast. Eu quero trazer pessoas aqui que realmente sirvam de inspiração e de força para outras pessoas, independente se é mulher, se for homem, mas no caso específico aqui, você rompeu muitas barreiras, né? E passou por várias coisas que não precisaria ter passado, mas passou e tá tocando adiante. Sim. E eu tenho certeza que se eu entrevistasse o seu marido, ele falaria: a Carla é a minha grande inspiração, ela me ajuda demais. Então, essa reciprocidade existe entre vocês, né? Existe uma amiga nossa, um dia conversando com ele, falou assim: ele chorou falando de você. Olha lá. Eu falei: Ah, que gente, legal. pera lá, me conta aí o que ele falou de mim. Porque assim, ele me apoia. Quando você não sabe o que a pessoa pensa efetivamente sobre você, assim, Aham. me conta isso aí, como é que é? O que ele acha de mim? Ai, muito legal. É muito bonito ver a relação de vocês e a família que vocês estão construindo, né? Aí, junto à soja, ao milho, ao trigo e aos tratores e tudo mais. Ô, Carla, e eu quero puxar agora um quadro que a gente tem aqui no programa, né? Nos episódios, que é o Visão MIP 2035, onde o agro de hoje resolve um problema de amanhã. E a pergunta é: qual problema nós temos hoje no nosso setor, seja técnico, né, agronômico ou na área de relações pessoais, enfim. O que a gente tem hoje como um problema, como um desafio e que você espera que em 2035 não haja mais? Olha, assim, se falando de tecnologia, eu acho que internet na zona rural é um negócio assim defasado. Complicado, né? E olha que muita gente acha que é um problema resolvido, né? O pessoal acha que Starlink resolveu todos os problemas. E não é bem assim, né? Bom, para a gente, atualmente, a Starlink é o que tem puxado Ajudado. aí porque se a gente for contar com a internet via operadora, Não tem. a minha própria casa eu não consigo ter. E hoje existem tecnologias
dentro da agricultura que é indispensável. Por exemplo, hoje você plantar com 3, 4 plantadeiras, existe um corte de seção ali que ela não remonta plantio. Plantio, Só que, por exemplo, uma plantadeira tem que saber aonde a outra plantou. E para precisa dessa integração, né? Internet. Precisa dessa conectividade. E sem a Starlink você não consegue. Não consegue. Tem certas áreas que o sinal não chega e só através da Starlink. Sim, e até eu comentei da Starlink esses dias para trás. Eu adoro uma polêmica, né? E aí a gente começou uma discussão num grupo, mas falando justamente sobre isso. A Starlink vem, ajuda muito, mas a impressão que dá é que ela tá muito acessível para todas as situações. E quando você pega, e não falando só do agro, né, mas quando você pega para algumas regiões do país, interiores, até não é nem somente a falta de acesso à tecnologia, mas a falta de conhecimento de como acessar essa tecnologia. Então eu acho que a internet ainda é um grande desafio no Brasil, por mais que nós tenhamos uma Starlink disponível, né? Mas e o outro problema que você espera que esteja resolvido, qual é? Eu acredito que essa questão de aversão ao agro. Todo mundo, quer dizer, não todo mundo, mas assim, uma grande maioria enxergar o agro como um vilão, sabe? Eu não sei se seria por culpa nossa, que política, que marketing que a gente tem que fazer para acabar com isso aí. Mudar essa visão. Fazer com que as pessoas enxerguem que o agro não está aí para desmatar, para poluir. Existem situações que até as cidades apresentam problemas piores do que os nossos, mas nós acabamos sendo julgados. Os culpados julgados, verdade. Bons pontos. Acho que tomara de fato que 2035, antes, se possível, eles já estejam resolvidos, né? Sim, antes. Isso, antes. Antes. E aí, geralmente eu paro por aqui no episódio, a gente já parte para o encerramento. Mas eu quero, né, com toda a sua história, com todos os desafios pelos quais você já passou, passa, a gente sempre tem desafios, né? E toda as suas experiências, né? Queria que você deixasse um recado, agora especificamente para as mulheres que estão, assim, nessa lida aí do agro. Acho que eu usaria uma das frases do meu marido, que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade. Então, para as mulheres que têm alguma ligação com o agro, que têm vontade de participar, tanto no operacional quanto no administrativo, eu acho que tem que focar e meter a cara, fazer. Hoje em dia tem muito conhecimento de fácil acesso, sabe? Muita informação de fácil acesso que você pode utilizar para adquirir conhecimento. E eu acho que tem que investir. Também relacionado a isso, acho que um recado para os homens também, que tem uma mulher que tem interesse em fazer alguma coisa dentro da propriedade, para abrir as portas. Acho que todo mundo tem a ganhar. Outra coisa que eu diria, que por muito tempo eu não levei em consideração, que é a conexão. Recentemente eu vivi uma experiência com mulheres do agro e mudou totalmente a minha cabeça em relação a isso. Uma troca muito grande, uma ajuda muito grande, o conhecimento de outras mulheres. E vale a pena também, invista em conexão também. Excelente, acho que é uma boa dica, um bom recado, né, para as mulheres que estão aí. Para quem já tá, continue e siga firme, e para aquelas que ainda pretendem, né, de alguma forma entrar no mercado, também para se inspirarem nessas que já têm a experiência e não desistir, né? Independente da área de atuação, a gente precisa perseguir os nossos objetivos, os nossos ideais e seguir sempre em frente, né? Então, muito obrigada, Carla, pela sua participação. Eu adorei esse bate-papo com você. Espero que a gente possa
falar outras vezes, inclusive se encontrar pessoalmente, faz tempo que a gente não se vê, né? E vou deixar aqui um momento agora para que você se despeça dos nossos ouvintes e fala se você gostou aí do episódio, da participação. Agradeço muito a oportunidade de ter participado. Foi um desafio. Eu te disse, nunca tinha me contado a minha própria história. E aí você acaba fazendo uma autoavaliação, né? Vendo aonde você começou e até onde você chegou. Me fez bem isso. E espero te encontrar, as outras mulheres do agro que estiverem ouvindo, que tiverem a oportunidade de ouvir também. A gente se encontra por aí e sucesso para todas. Muito bom, e para você que está aqui conosco até esse momento, muitíssimo obrigada pela sua participação, por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o episódio se você gostou. Se você tá nessa rotina também, é mulher, tá na lida, não é, ou é um marido, olhe diferente para a participação das mulheres aí no campo. Eu sei que não é algo geral, né? Nós temos muitas visões diferentes, mas alguns talvez possam melhorar a forma de olhar a participação feminina no agronegócio. Muito obrigada mais uma vez também aos nossos patrocinadores, Agribela e NF. E como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.